Bom dia, pessoas queridas de todo mundo que nos acompanha aqui pela TV Diário do Sertão, sua TV online. Café conectado todas as terças-feiras a partir das 9 horas. Estamos já cá aqui nós hoje, como diz a música, com o Cristo, como é lindo ver o Cristo de braços abertos. Um beijo para todos os habitantes dessa cidade querida Cajazeiras e para toda a vizinhança, por que não? Souza, um abraço a todos os habitantes de Souza. Hoje, dia 28 de abril de 2015. Dia 25 comemoramos o Dia Nacional da Prevenção em Hipertensão no Brasil. Né? Dia Nacional de Prevenção da Hipertensão. Você já vai se cuidando desde agora para nos acompanhar hoje e falar sobre a hipertensão e diabetes também, porque os dois andam coladinhos juntinhos, não se sabe por quê, mas eles se adoram. Hipertensão e diabetes, temos o médico Dr. Oscar, nosso parceiro. Também ele vai entrar na área gestacional, né? Que é a sua área, diabetes gestacional. E a nutricionista Joyce Cristina, que já está aqui nos nossos estúdios, e vai falar sobre a parte nutricional, a prevenção de obesidade, controle alimentar nessas duas doenças. Mandando já o abraço, como de costume, aos aniversariantes da semana que passou até hoje. Temos sexta-feira, dia 24, é de Glei. Dia 25, o outro dia, a Elma Mendes também fez aniversário, ela que é aluna lá do Masters Golds, faz o técnico em enfermagem, está terminando aí no meio do ano. E amanhã, dia 29, farmacêutica Carol, beijo para todos esses que estão completando mais uma primavera. Eu quero sentar aqui e convidar a Joyce Cristina, nutricionista aqui de Cajazeiras, para uma conversa, um debate sobre a nutrição alimentar, essa coisa que é tão difícil, né, no dia a dia das pessoas, é essa reeducação alimentar. Hoje, com a praticidade, o dia a dia, a correria, tende-se a comer de tudo, a comer de forma mais prática e menos saudável, consequentemente. Então, Joyce está aqui conosco e vai contar um pouco da sua experiência. Inicialmente, o povo quer te conhecer, Joyce. Há quanto tempo que você já está aí no mercado de trabalho? Se você é de Cajazeiras? Bem, bom dia. Eu sou daqui de Cajazeiras, sou nutricionista há 8 anos. Trabalho aqui no Hospital Regional de Cajazeiras como plantonista. Sou nutricionista também do Hospital Santa Terezinha, em Souza. Trabalho lá todos os dias pela manhã. À tarde também sou nutricionista do Centro de Hemodiálise de Cajazeiras e também presto suporte ao Centro de Hemodiálise de Souza e também sou nutricionista do HUJB, que é o Hospital Universitário daqui de Cajazeiras. Então você também tem uma parte infantil, você tem experiência na parte do infantil aqui na cidade de Cajazeiras e tem outras nas regiões também, alguma cidade, região vizinha? Trabalho também na parte de alimentação escolar em Umari, no Ceará, e faço esse trabalho com crianças no infantil e atendo também a parte de consultório na Clínica Promédica e também em Souza e na Perfecta aqui em Cajazeiras. Certo, olha aí, né? É ampla, é um leque, né? A área que Quase que 8 anos trabalhando na área de nutrição. Na regional aqui, quer dizer, essas cidades pequenas, ela tem um trabalho voltado para a parte escolar. Justamente. Esse é no município, né? Um projeto municipal. É o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Então, que tem que ter um nutricionista responsável técnico por essa alimentação das crianças, onde é feito um cardápio de acordo com as necessidades nutricionais dessas crianças e feito todo um acompanhamento nutricional. Lá já é abolido o refrigerante? Já. Em todas as escolas hoje é preconizado a não comercialização do refrigerante. Ok. E aqui, em Cajazeiras? Em Cajazeiras eu já fui nutricionista da merenda escolar daqui há uns 3 anos atrás. Hoje já tem outra nutricionista responsável, mas todas temos o mesmo objetivo de trabalho, que é a alimentação saudável, principalmente no âmbito escolar. Por quê? É nas escolas que acabam se formando os hábitos alimentares saudáveis. Então, a criança que ela cultiva esses hábitos, a tendência dela ser um adulto mais saudável é bem maior e também dela levar mudanças alimentares para os pais, que é o principal. Então, assim, as escolas municipais de Cajazeiras, elas também é regida por um controle da nutricionista. Justamente. A grande maioria hoje das prefeituras, ela tem um nutricionista que é o responsável técnico pela alimentação escolar. Que bom. Parabéns, né?
Já fizemos assim o seu resumo, mas algo a acrescentar? Sim, você atende no particular, Joyce? Atendo sim. Trabalho tanto nessa rede hospitalar, né? E faço consultas, como eu tinha te falado, na Perfecta, que é uma clínica de estética aqui em Cajazeiras, que atende mais essa parte, né, de emagrecimento, e atendo também a parte de dietoterapia, que é na clínica Promédica. E em Souza também eu tenho um consultório no Hospital Santa Terezinha. Então o teu consultório particular fica ali no prédio da Bela Manipulados, é isso? Aquela farmácia de manipulação. Logo aí na avenida, lembra o nome da avenida? Mas aí Bela Manipulados... Tenente Arcênio Araruna. Tenente Arcênio. É bem conhecida. Ela é principal aí, principal para tudo aí. E Bela Manipulados é o prédio Perfecta, né? Perfecta. Exatamente. Esse é o seu consultório particular. Justamente. Então, Joyce, te chamei aqui hoje para a gente abordar o tema diabetes e, consequentemente, que anda conjunto a hipertensão, que teve seu Dia Nacional de Prevenção domingo. Prevenção e hipertensão. Mas os dois caminham basicamente junto, né? Hipertensão e diabetes. Então, temos dados, assim, interessantes. A Federação Internacional de Diabetes diz que a cada 10 segundos, uma pessoa morre no mundo por consequência das complicações da diabetes. Então, é uma doença silenciosa, mas que gosta de tornar a pessoa incapacitante e também causar morte. Justamente, é uma doença que ela acaba afetando a qualidade de vida, né, do paciente devido às dificuldades que ele encontra no tratamento. Que primeiro é a aceitação da sua condição de saúde, porque tudo que refere mudanças, existe uma dificuldade em aceitar. Então, aquela mudança na alimentação já é algo muito sofrível para o paciente. Segundo, vem a questão do apoio familiar, porque às vezes a família ela cobra muito do paciente e ele ter controles, mas pouco se faz para ajudar, como por exemplo a questão da alimentação. O paciente que ele é diabético, apresenta qualquer problema de saúde, ele tem que ter controles, comer alimentos integrais, maior consumo de frutas e verduras, só que a família não colabora porque ela não quer fazer mudanças alimentares, ela quer que o paciente que está acometido de uma patologia, ele siga sozinho, mas alguns não querem mudar em casa. Também vem a questão do sedentarismo, a falta de prática de atividade física, devido à questão, às vezes, de falta de tempo, de falta de motivação. Tudo isso acaba levando a complicações, assim como também mudanças no estilo de vida, que é o fumo, o consumo de bebidas alcoólicas, que é bem comum na nossa região. O fumo deu uma diminuída mais? Está tendo uma diminuída considerável, mas o consumo de bebida alcoólica ainda ele é muito alto e é o mais complicado também de fazer o paciente eliminar. E cada vez mais cedo o consumo do álcool. Cada vez mais cedo a gente observa bastante aqui na nossa cidade, né, o consumo excessivo de álcool. E acaba levando ao surgimento também e o agravamento de determinadas doenças. Às vezes até já viu aí algumas informações em período de aula. Os alunos eles saem da escola para ir se confraternizar em plena luz do dia, e tomar cada o café da manhã. Justamente, cada vez mais jovens. É também o que a gente observa, né? O grande aumento de jovens na idade pré-escolar e também na idade já pré-adolescente, né? O consumo, né, de alimentos não considerados saudáveis, que são aqueles alimentos que têm alto teor de gorduras, alto teor de açúcares, elevado consumo de sódio e baixo consumo de frutas e verduras. Aí, quando chega nessa fase, né, da adolescência mesmo, acaba incluindo ainda o álcool na sua rotina. Então, você quer dizer o seguinte, com relação ao diabetes, é uma vida inteira de prevenção. Então, não se pensa em diabetes somente a partir dos 40 anos, que seria o risco de aparecer a diabetes tipo 2. Mas é uma estratégia de vida durante toda a vida. Justamente, é o que, quando aparece no consultório, alguns pacientes que acabaram de descobrir algum tipo de patologia, seja diabetes ou não, eu até brinco com eles que não tem um mal que não venha para um bem.
porque a grande maioria dos casos, né, como eu comentei já, é relacionado a hábitos alimentares inadequados. Então, o que é que nós vamos fazer? Mudar esse hábito alimentar e estimular a mudança desse hábito em toda a família, com os filhos, ou o marido, a esposa, a mãe, o pai. Então, você vai trazer mais qualidade de vida para dentro de sua casa. A sociedade inteira parece que tem que se unir. Porque tentarmos fazer tudo certo na nossa residência, mas passou dos muros da nossa casa, nós vamos para os ambientes externos e fazer o nosso lazer e encontramos lá alimentos que não vão estar, muitas vezes, compatível com o que você orienta. Assim, o grande problema hoje é a falta de tempo que as famílias referem na questão do preparo da alimentação. Mas hoje o mercado aqui de Cajazeiras, ele já vem mudando bastante, assim como também de algumas cidades aqui circunvizinhas. Existem algumas pessoas que estão se dedicando a essa parte de produção de alimentos mais saudáveis, sem glúten, sem lactose, com baixo teor de carboidratos, em busca de uma alimentação mais saudável. E alguns restaurantes hoje você consegue observar um padrão de qualidade um pouco melhor, com presença mais de saladas e grelhados, justamente já para atender essa... Não é nem tendência, né? Porque hoje a questão da alimentação, ela deixou de ser... Né? Ela deixou de ser moda, ela não é uma moda hoje. A questão da alimentação saudável, da educação nutricional não é moda, ela já é algo forte no mercado. Então, em Cajazeiras já se observa essas mudanças nos supermercados, em algumas lanchonetes, em algumas pessoas, alguns profissionais que acabam produzindo alguns alimentos que sejam mais saudáveis, com maior controle. Ainda deixa muito a desejar, Joyce, ainda falo da questão do lazer. Quando saímos com as crianças para, por exemplo, vamos ao jogo de futebol, que o menino também já gosta, viu? Chega lá, o que é que tem para comer? Então, pastel, o enroladinho. São coisas assim que eu acho que você não aprova, na verdade. Justamente. Ou uma vez ou outra pode, assim. A gente tem que lembrar que a gente está tratando com crianças. Tem que realmente ter uma boa alimentação, mas também não pode restringir completamente a criança da alimentação cotidiana, mas tudo com moderação e com controle. Se você vai a um estabelecimento desse, que você já sabe o tipo de alimentação que você vai encontrar, o que é que a gente recomenda? Fazer um lanche antes de sair, porque quando você está com fome, você tem uma tendência maior a aceitar tudo. Aceitar tudo. Um exemplo que eu também dou muito no meu consultório. Saímos eu e você para almoçar. Se você está com fome, você pega logo o cardápio e pede logo tudo que tem no cardápio, né? Agora, se você não está com fome, você fica, Joyce, escolhe você. Já fica assim mais rigoroso, né, na escolha. Você acaba sendo um pouco mais seletivo, mais paciente. Então, se você vai a esse tipo de local, recomenda a si mesmo fazer uma pré-refeição em casa. Que não seja de um salgadinho também, porque muitas vezes o que tem em casa é um fast food, né? Um salgadinho que abre ali rápido. Mas justamente, o que é que a gente orienta também aos pais? Que eles são os responsáveis pela alimentação da criança. Por quê? A criança ela não trabalha, a criança ela não faz as compras de casa. Então, são os pais ou os responsáveis que trazem esses alimentos ao acesso da criança. Então, tem que ter esse tipo de consciência. Geralmente, os pais, eles colocam muito a responsabilidade na criança, dizendo assim, você está acima do peso, você está gordinho, você está ou muito magro. Mas a gente tem que chamar os pais também para a responsabilidade, que aquela criança, ela depende exclusivamente do que é oferecido a eles pelos responsáveis. Bom que as escolas também particulares tivessem essa preocupação de não oferecer como merenda, pelo menos todos os dias, aqueles tradicionais salgados feitos no óleo quente, né? A maioria das escolas, infelizmente, é do nosso padrão aqui oferecer esse tipo de alimentação. Mas creio eu que seja questão de tempo de haver uma mudança nesse padrão, justamente pela a questão da alimentação saudável está tão presente no dia a dia. E se você for reparar, a grande maioria das doenças elas estão relacionadas à parte alimentar, como a gente já comentou, diabetes, pressão alta, colesterol, triglicerídeo, doenças cardíacas,
gastrite, tudo está relacionado à parte alimentar. Então, nada melhor do que a prevenção, porque hoje a gente procura mais o tratamento do que prevenir. Exatamente. Então, no mundo, são 250 milhões de portadores de diabetes. Portadores, porque aí você vai ter o diagnóstico ou não, né? E tem uma perspectiva para 2025, já vai ser 380 milhões. 2030, 500 milhões. E só no Brasil, hoje, 22 milhões de diabéticos. Um número preocupante. É um número preocupante, é um número crescente, principalmente pelas consequências que a doença traz, que são doenças, que são consequências graves e que acabam afetando a qualidade de vida do paciente e da própria família. Como eu também comentei no começo, eu sou nutricionista da hemodiálise, então a gente atende muitos pacientes que são diabéticos e devido a um descontrole, a falta de cuidados na alimentação, uma consequência da diabetes, a insuficiência renal crônica. A insuficiência renal crônica é uma das consequências. Que causa danos às partes funcionais ali do rins, né, a nefropatia. Então, Joyce está dizendo que ela trabalha numa área que ela lida muito com as consequências causadas pela diabetes descompensada. Às vezes a diabetes não é nem a tipo 2 que é descompensada, mas a tipo 1 que você descobre ainda jovem, que também costuma causar bastante danos, né? Porque você absolutamente não produz o hormônio insulina que controla essa glicose, essa glicemia. Então temos, para definir a diabetes tipo 1, basicamente tipo 1 e tipo 2 ainda, porque existem outras variações, né? Quando a pessoa adoece, existem outras coisas que alteram a glicemia temporariamente. Como a que o doutor Oscar vai falar, que é a gestacional, que acaba com a gravidez. Ela é gestacional. Não quer dizer que você vai ser diabético depois ou que seu filho vai nascer diabético. Pode haver uma tendência, pode se influenciar no mais tarde, mas não que ele vá nascer diabético ou que a mãe vá permanecer. Isso é muito relativo, mas os estudos dizem que não, acaba com a gestação. Então, a diabetes tipo 1, de todos esses que eu falei, milhões no mundo, é 10%. Essa que você geneticamente já vai desenvolver, independente da alimentação, não é, Jéssica? Você acaba tendo uma tendência, né, de desenvolver, seja qual for a sua idade, a diabetes tipo 1, se você tiver essa predisposição genética. 80%, Joyce, é antes dos 18 anos. Você vai apresentar os sintomas em algum momento, o pico entre 10 a 14 anos, você está apresentando os sintomas da diabetes tipo 1, que é, na maioria das vezes, entre 80% a 90% uma doença autoimune. Então, o teu corpo agride e prejudica as células beta do pâncreas e elas, que fabricam o hormônio a insulina, vai prejudicar esse controle da glicemia. Então, essa pessoa ela é dependente do hormônio injetável da insulina, não vai controlar com medicação oral, ele é dependente dele, tem que tomar insulina porque realmente ele não produz. Diferentemente da tipo 2, que ela surge mais tarde, aí onde entra a nutrição, toda a vida, desorganização alimentar do decorrer de toda a vida, juntando com álcool, fumo e outras coisas desordens que causamos no nosso organismo, junto à tendência genética, a partir dos 40 anos ou até antes, pode sim surgir esse descontrole na glicemia. E quando junta, Joyce, já que falamos domingo em Dia Nacional de Prevenção da Hipertensão, quando junta a diabetes com a hipertensão descontrolada, o hipertenso, e ele é obeso, e aí ele tem alterações na glicose, no triglicerídeo, que são as dislipidemias, e aí esse conjunto de coisas complica mais ainda, né? Justamente, porque o diabetes é uma doença de múltiplas causas, é uma síndrome metabólica, como você explicou, né, que é decorrente da insuficiência ou não produção da insulina. Quando o açúcar no sangue, ou seja, a glicose ela está alta, ocorre uma oxidação nos vasos sanguíneos. E essa oxidação leva ao acúmulo de gordura na parede dos vasos, e esse acúmulo leva ao aumento da pressão arterial, que vai desencadear o AVC, o infarto. Então, por isso que é tão preocupante o controle da glicose, que esse número está cada vez mais crescente, decorrente desses hábitos alimentares inadequados, sedentarismo, estilo de vida, aqui vai acabar influenciando. E com relação ao que você falou, sobre a questão do diabetes gestacional,
Eu atendo no Saúde e Parto, lá no Santa Terezinha, então é muito comum gestantes, já na fase final da gestação, apresentar alteração dessa glicose, decorrente de hábitos alimentares inadequados. Porque eu estou grávida, eu tenho que comer, acaba relaxando um pouco mais na alimentação. Come muito e come muita coisa errada. Muita coisa errada. 100%, quase 100% dos casos são ocasionados por hábitos alimentares inadequados. Então, falando da diabetes tradicional ainda, muitas são as consequências, ela é silenciosa. Se não houver um controle, se você não estiver fazendo esses exames periodicamente, pode sim que você não tenha, ele seja assintomático. Mas que as consequências, como o Joyce está falando, do acidente vascular cerebral, então, problemas cardiovasculares, problemas de ordem periféricas. Então, por que causa muitos ferimentos nos pés diabéticos? Os pés que já é muito judiado já no dia a dia, né? Precisamos tanto dos pés. Se não houver um calçado adequado, o diabético ele vai surgir uma úlcera ou um ferimento lá, sem ele sentir, por conta que os nervos dele estão prejudicados. Ele vai ter prejuízo nesse nervo periférico, ele vai ficar tipo que dormente, ele não vai sentir o ferimento. E causando esse ferimento, é difícil a cicatrização. Então você tem colegas enfermeiros que trabalham com você na área de hemodiálise que lidam muito com esses ferimentos em pé diabético. E quanto é difícil a recuperação, o tratamento. É intenso, é uma dedicação, porque senão vai para a consequência terciária, que é a amputação, né, Joyce? Você vê muito isso lá? A gente teve um caso também de um paciente que teve amputação e a gente observa também na rotina diária casos desse tipo. Nós temos uma enfermeira aqui em Cajazeiras, Lidiane Marculino, ela é enfermeira do Centro de Hemodiálise daqui de Cajazeiras e de Souza, e ela também faz esse tratamento de pacientes que apresentam dificuldades de cicatrização, ferimentos, e a gente trabalha em conjunto, tanto atuando na parte de alimentação como na parte, ela atuando na parte da enfermagem. Por quê? Com a alimentação você vai deixar essa sua glicose ela compensada, que é o interessante para o paciente diabético, ele manter essa taxa no nível. Não adianta só medicações, né, Joyce? Que existem dois tratamentos, o não farmacológico e o farmacológico. O farmacológico, você pode incluir em algumas fases ou etapas da doença. Já o não farmacológico, que envolve mais a parte da alimentação, você tem que permanecer durante toda a vida, porque são doenças crônicas que não têm cura, mas elas são tratáveis. Pronto. Para ficar claro, a diabetes tipo 2 também é tipo 1. A diabetes ela é controle o resto da vida, né? É observação, rigorosidade na alimentação, na atividade física. Com relação às medicações também não pode deixar. Então, é um compromisso com você mesmo o resto da vida, uma doença crônica. Quando diz crônica é porque ela não é controle, não tem cura, infelizmente. E assim, buscar mesmo ajuda, seja ela pelo nutricionista, também com endocrinologista, cardiologista, nefrologista, tem uma grande variedade de profissionais que o paciente ele tem que buscar o atendimento para manter sua qualidade de vida. Um atendimento interdisciplinar, assim, um conjunto de conhecimentos, né? Até mesmo a parte psicológica, que a aceitação é difícil. Que a aceitação é bem complicada. Por quê? Qual é o tipo de alimentação? Utilizar mais alimentos integrais. Não são todas as frutas que são permitidas. A gente orienta mais o consumo de frutas que tenha o baixo índice glicêmico, que são frutas que tenham casca, ou que você consumir com a casca, melhor, né? Ou que você consiga ingerir o bagaço, como laranja, tangerina, que já ajuda até a controlar essa glicose. Evitar gordura na alimentação, preferir os alimentos desnatados, que é o que geralmente as pessoas acabam confundindo por conta da questão do integral. Aí acabam também consumindo o iogurte, a coalhada e o leite integral. Mas a gente orienta que seja substituído pelo desnatado. O único alimento integral que você deve evitar é o leite. Márcia Lemos de Souza pergunta, e lógico, a pergunta já é basicamente a resposta, né? O diagnóstico precoce faz toda a diferença em todos os casos, em todas as doenças. Todas as doenças. Principalmente na diabetes, essas consequências para serem evitadas o quanto antes,
você descobrir que você tem uma tendência, quer dizer, você tem um histórico familiar, você está com alteração entre 100 e 125 da sua dosagem de glicemia em jejum no sangue, feito em laboratório. Que outra coisa é você fazer a glicemia no dedo e achar que aquele resultado já lhe diz que você é diabético ou não. Então, não só uma dosagem lhe diz que você é diabético, quando você tem que ter um acompanhamento do nutricionista e do médico, quando essa alteração é detectada, você fazer, antes até da terapia medicamentosa, a dieta associada à atividade física durante aquele mês, para ver se você realmente não é aquele diabético que se controla, que não é terapia medicamentosa, que se controla apenas com a dieta e a atividade física, porque também tem esse diabético, não é? Essa tendência a se instalar diabetes, que você preventivamente, quanto mais cedo detectar, melhor para se evitar as consequências que a diabetes traz. O correto é, com qualquer doença, né, você procurar prevenção, não tratamento. Quanto mais cedo você buscar cuidados com sua alimentação, obviamente você vai garantir um futuro mais saudável, evitar doenças que poderiam ser prevenidas, evitar a instalação dessas doenças crônicas. E essa é que está a maior dificuldade, é em prevenir. O número hoje ainda é muito reduzido de pessoas que buscam a prevenção. A grande maioria ela já busca quando o problema ele já está instalado. E até mesmo quando eles descobrem alguma alteração, seja na glicose, seja na pressão ou em qualquer outro tipo de doença, existe ainda uma boa parcela de pessoas que elas rejeitam. Então, ainda não está tão grave, eu vou continuar. Aí, quando as providências elas vão ser já tomadas, já fica até um pouco complicada. Tem alguns pacientes que já estão até utilizando a insulina. Mesmo detectando até antes, Joyce, o tempo da diabetes, o tempo que você tem, 15, 20, mais de 20 anos com a doença, ele vai tendenciar a alguns problemas, mesmo você tendo aquele controle. Então, é como se diz, como se foi dito, é uma vigília constante e um cuidado o resto da vida. Então, sou diabético, eu vou observar meus pés todos os dias. Eu vou hidratar, eu vou lixar, não vou deixar criar calos. Eu vou ter cuidado extremo com os calçados, o quanto eu caminho machucando esse pé, porque eu não vai sentir e vai machucar. E, consequentemente, a ferida é difícil por causa dos problemas vasculares na extremidade, não é, Joyce? Que é uma das consequências. Então, com relação também a esses problemas vasculares nos rins, Joyce tem bastante experiência dentro da hemodiálise, né? Consequente da diabetes, as pessoas têm insuficiência renal e por conta disso estão lá modificando, fazendo a filtragem sanguínea, que é a função do rins, mas que está prejudicada por conta, estou falando, consequente da diabetes, porque leva, sim, a nefropatia. O paciente ele não pensa a longo prazo quando ele descobre que está diabético. O paciente, quando ele passa mais de 10 anos descompensado, ele não cuida da alimentação, ele não provoca mudanças no estilo de vida, existe uma tendência de ter uma redução na função renal. E é também muito comum o número de pacientes que acabam fazendo hemodiálise decorrente da pressão alta, então de hábitos alimentares inadequados. Não é só o consumo do sal que ele se torna prejudicial, mas também o consumo de alimentos industrializados, como caldos de carne, que são aqueles caldos, aqueles cubinhos. Os prontos, né? Justamente, temperos líquidos. Algumas marcas de colorau, elas apresentam sal na composição, que se torna prejudicial e passa despercebido pela grande maioria da população. Consumo de embutidos, como linguiça, seja ela a linguiça de frango ou a linguiça caseira, calabresa, alimentos enlatados, como quitute, sardinha, atum, azeitona, milho verde, o macarrão instantâneo, né? Que a gente acaba oferecendo muito às crianças e a idosos. Mas assim, eles falam que não colocam aquele temperinho, mas não é só o tempero. O macarrão, ele tem a gordura, se você observar na ele água, tem, né? Ele tem. Porque ele é um pré-cozido já. Justamente, ele passa por um processo, né, de pré-cozimento, que se torna já prejudicial. Possui a gordura prejudicial. Por falar em gorduras boas,
temos gorduras boas, temos os óleos que podemos consumir. Justamente, todo mundo tem um preconceito com relação ao consumo de gordura, mas nós precisamos da gordura na nossa alimentação, assim como precisamos dos carboidratos, das proteínas, das vitaminas e dos minerais. Então, existem as gorduras boas e as gorduras ruins. As gorduras boas, existem as gorduras monoinsaturadas e também tem as gorduras ruins, que são as gorduras saturadas. O ideal é você evitar alimentos que sejam fritos por imersão e dar preferência à gordura do abacate, que é uma gordura extremamente saudável, a gordura das castanhas, da linhaça, e também a gordura, né, do azeite e do óleo de coco. Com relação aos adoçantes, Joyce? O ideal é você buscar um adoçante que seja compatível com sua condição de saúde, sempre sob a orientação do médico ou nutricionista e sendo um adoçante natural. No caso, o que eu indico mais é o stevia, que é um adoçante natural. Pois é, esses adoçantes, eles devem não possuir calorias, né? E que são indicados para os casos de diabetes. O diabético, ele tem que... A primeira escolha é cortar logo o açúcar, né? Substituir pelo adoçante. E até hoje, o ideal não é o consumo excessivo de adoçante e nem de alimentos diets. Hoje você vai no supermercado, você encontra sorvetes, chocolates, biscoitos, doces, mas esse consumo não é recomendado de forma diária, mas de forma esporádica. E o adoçante ele tem que ser utilizado conforme a indicação nutricional, evitando assim os excessos. Vamos acompanhar comigo, Joyce, a entrevista com o Dr. Oscar. Ele, como médico, vai também falar da diabetes gestacional, que ele é obstetra. E logo após o Dr. Oscar, nós retornamos, finalizamos a conversa com a nutricionista Joyce Cristina. Estamos com o médico Oscar Sobral, obstetra, hoje para falar sobre diabetes, em especial diabetes na gravidez, a diabetes gestacional. Dr. Oscar Sobral, diabetes, fazer um resumo breve sobre a doença geral. A diabetes é uma doença que ela existe de duas formas. A tipo 1, quando a pessoa já nasceu com esse problema, e a tipo 2, quando a pessoa desenvolve depois de uma certa idade. É causada por um aumento de glicose na corrente sanguínea, que pode ser por várias causas. Existem várias causas que podem levar uma pessoa a vir a ter diabetes. Normalmente acontece isso por conta de falência da quantidade de insulina, que é o hormônio responsável para diminuir, é a substância responsável para diminuir, para haver o controle, o equilíbrio no organismo da quantidade de glicose captada na alimentação e necessária para o organismo. Então, quando há um descontrole, vai aparecer mais açúcar na corrente sanguínea, provocando o que chama diabetes. Diabetes é, na realidade, um excesso de açúcar na corrente sanguínea. Como todo paciente portador de diabetes, em especial na gravidez, o cuidado com a pressão alta, né? E já atenção com a pré-eclâmpsia, eclâmpsia. Exatamente, só que se nós estamos com uma gestante que ela está com uma diabetes estabelecida, já está caracterizado que ela está com diabetes gestacional, o médico também vai ficar na obrigação de ter cuidados na questão de uma possível pressão alta. Porque é muito comum também a gravidez puxar a pressão alta, levar a gestante a ter hipertensão. E se juntar glicose com hipertensão, nós podemos ficar correndo o risco de uma pré-eclâmpsia ou mesmo de uma eclâmpsia. Então é preciso, seriamente, ter muito cuidado com essa glicose. E medir sempre essa taxa de glicose, verificar sempre que puder a pressão. E, claro, existem as ultrassons que podem mapear isso para a gente. É chamada Doppler fluxometria de artérias uterinas, Doppler fluxometria de artérias umbilicais, de artéria umbilical e Doppler fluxometria de artéria cerebral média. Não tem
como se prevenir, mas tem como ter algumas cautelas. Tipo assim, emagrecer antes de pensar em engravidar, alguns cuidados com a alimentação já até antes mesmo e no decorrer da gravidez? Sim, até porque não é muito comum, isso é a nossa preocupação como obstetra, as pessoas agora que estão acordando para isso, que quando for engravidar, não é engravidar por engravidar, tem que fazer exames antes. Se está com peso, vê lá índice de massa corporal, qual é que está desejável. Se tiver desejável, ótimo. Se não, vamos baixar um peso, vamos fazer uma academia, vamos fazer uma caminhada para depois engravidar. Porque certamente a pessoa com bom peso estabelecido vai ser menos propensa a vir ter uma diabetes gestacional. São várias as consequências que a diabetes pode causar no organismo humano. Nós vemos tantos exemplos de pessoas que sofrem de doenças cardíacas, de doenças que afetam o cérebro, como os derrames, os AVCs, AVEs também chamado, como também as amputações, que falta circulação nessa área, principalmente das extremidades. Então vemos tão próximo de nós, amigos nossos, perderem seus membros. Temos também exemplos nacionais como Pinto do Acordeon, por exemplo, que perdeu um dos membros também, inferior. Então, tantas consequências de uma doença tão silenciosa que é a diabetes, doutor Oscar. O grande problema da diabetes é que o açúcar é a substância necessária ao cérebro para que haja que o cérebro metaboliza e o cérebro funciona às custas da energia provocada pela quebra da molécula do açúcar. Então, o que acontece? Quanto mais açúcar o cérebro tiver, mais ele vai gostar. E por isso é que muitas vezes o diabético, involuntariamente, ele é levado a consumir até mesmo escondido das pessoas. É como se ele se escondesse dele mesmo o fato de consumir substância que contém açúcar. Infelizmente, quando existe excesso de açúcar, de glicose circulando no organismo, nós vamos verificar que aquelas pequenas arteríolas, aquelas pequenas veias, começa a haver depósito dessas moléculas de glicose e termina por obstruir e, consequentemente, levar necrose de dedos, de pés. Normalmente é muito comum nos pés, em função de você permanecer muito tempo ou em pé ou sentado. Então, o que acontece? A circulação é mais lenta voltando e termina por provocar um acúmulo de glicose nessas arteríolas, que termina por levar a chamadas amputações, que, para tristeza nossa, tem mutilado muitas pessoas, até amigos nossos mais próximos, pessoas da nossa sociedade. Como não há sangue circulante, não tem como cicatrizar e é preciso cortar. Começar a necrosar o tecido, primeiro obstruir. Com a obstrução vai faltar o quê? Oxigênio. Na hora que começa a faltar oxigênio, começa a ficar cianótico, azulado, depois termina ficando preto, instala-se então um quadro de necrose. Obrigatoriamente, muitas das vezes se tenta fazendo apenas tirar as escarificar, tenta fazer um debridamento para tentar evitar fazer amputação. Mas logo se verifica que se não fizer a amputação, não vai resolver. E tem que ser feita uma amputação deixando uma margem livre boa. Porque muitas das vezes é feita a amputação, mas fica uma área comprometida quando pensa que não tem que cortar mais em cima, que é um pior para o paciente. É quando vai ser reamputado. Não tem sintomas, é uma pessoa que tem muita energia, tem muita glicose dentro dela, mas porém as células, como se diz, morrem de fome. Elas não conseguem captar essa glicose e produzir energia. É porque normalmente a glicose é mais absorvida no cérebro. Em termos de organismo, se você pega um diabético, a única coisa que poderia orientar um profissional da área de saúde a desconfiar que alguém teria uma diabetes, seria o quê? Perca de peso, seria urinar muito, que nós médicos chamamos de poliúria, ou então aquela sede exagerada e bebe muita água. O diabético ele toma muita água e tem um nome científico chamado de polidipsia, mas quando junta urinar muito, beber muita água, perca de peso, já é um bom começo para a gente começar a desconfiar.
e tentar já pedir já para os pacientes exames que possam ser verificados se essa pessoa está desenvolvendo uma diabetes. Então, agora, um sinal no organismo, porque as pessoas confundem muito sintoma com sinal. Sintoma é aquilo que a pessoa sente. Sinal é aquilo que uma pessoa vê. Então, a diabetes não tem um sinal que uma pessoa possa dizer que alguém está com diabetes. Agora, existem sintomas que podem orientar um profissional de saúde a desconfiar e pedir exames para isso. Então, é preciso que as pessoas, e também tem um detalhe, a não ser também, é claro, que aquela pessoa tenha, já com a taxa alta, que ele fica com um hálito diferente, fica com um hálito cheiroso a acetona, fica com aquele hálito cetônico, dá para desconfiar. Mas isso é, quando já com a diabetes, a taxa de açúcar, de glicose está um pouco elevada. Nem todo tratamento de diabetes é medicamentoso, certo? Certo. Nem todo, exatamente, nem todo tratamento é medicamentoso. E nem toda alteração glicêmica é diabetes. É diabetes. Tem que se pensar nisso também. Às vezes pode ter uma diabetes induzida. Um paciente teve um problema de uma gripe, teve uma dengue, e de repente o médico, na tentativa de evitar uma dengue hemorrágica, uma concentração, fez um excesso de soro glicosado. Quando é no outro dia pede uma glicose, está 140, 160, apavora todo mundo. Não, mas se você questionar, ou então uma criança que no dia anterior com os amiguinhos exagerou na comida de doce, na dieta, numa festinha, no outro dia se você fizer, pode estar alterado. Então é preciso ter muito cuidado com isso também. Ter cuidado, eu acredito muito, Jacilene, numa história muito elementar. Médico é uma pessoa que tem que ter tempo. Olha, não existe consulta médica, que não dê ao médico tempo suficiente para que ele possa conversar com o paciente. Uma boa anamnese. Porque são todas coisas que numa boa conversa o médico já pode mapear. Se eu pego essa criança que está aqui com a gente aqui agora, e hoje a gente leva ela para uma festa, e lá ela come muito bolo, muito brigadeiro, toma muito refrigerante. Se fizer amanhã, uma glicemia dela pode estar alterada. Então, na hora que chegar para o médico tem que saber o seguinte: mãe, me fala da alimentação dessa moça, dessa criança. Aí, claro que você vai dizer, não, ela se alimenta bem, dorme bem, tal. Ontem, por exemplo, quando nós fomos a uma festa, então o médico já vai ficar antenado, já vai ficar pensando no que poderia ter acontecido, que pode ter sido, então vai ficar fazer o quê? Vai vir com aqueles outros exames complementares, do tipo chamado teste de tolerância à glicose, que vai ser feito depois, que vai ajudar a mapear se essa criança está ou não desenvolvendo uma diabetes. Então, posso ter um tratamento só à base de dieta e de exercício físico. Exato. Ou, se não houver controle nisso, o medicamentoso. Isso estamos falando da diabetes tipo 2, que aparece com a idade. Com a idade. E posteriormente, em último caso, a insulina, que é a primeira escolha para a diabetes tipo 1, que é que você nasce com ela ainda da infância. Sim, a diabetes ela foi desenvolvida e criada para tratar diabetes tipo 1, que é aquela que a pessoa já nasce diabético, já nasce com deficiência no pâncreas, de produção de insulina. Ou às vezes, você não produz de maneira alguma. Não produz a insulina. O hormônio que baixa a glicose. Que baixa a glicose. Então a insulina também já é produzida com alguma deficiência que não consegue quebrar a molécula de glicose. Então vai ser obrigado a usar insulina extra, organismo, ser feita a dosagem, vai ser feita uma adequação dessa quantidade de insulina e deve ser feita e vai começar a fazer. Já tipo 2 não. Nós usamos insulina em diabetes tipo 2 quando ela está a diabetes está fora de controle, ela está num grau alto e que a gente está tendo dificuldade com dieta e com medicamentos. Quando medicamentos e dieta não conseguem baixar, nós vamos ter que usar insulina. E o diabético tipo 2, ele produz a insulina, às vezes em grau variado, por isso que às vezes uma dosagem muda muito de uma pessoa para a outra. E essa medicação, ela faz a pessoa produzir. Como é que funciona essa medicação no tipo 2? A medicação ajuda a quebrar a molécula de glicose. E para isso nós temos vários tipos de medicamentos. Nós temos glibenclamida, nós temos metforminas. Então elas ajudam a quebrar as moléculas de glicose, funcionando como se fosse um adicional da insulina, para dar tempo à insulina se organizar. E também, é claro, a partir do momento que nós estabelecemos um tratamento com substâncias químicas para ajudar a combater
a diabetes, também tem que ter um suporte nutricionista. Tem que ter um suporte que é nutricional, aliás, que faça com que essa pessoa seja orientada. Então, seria de boa ideia que quem deveria tratar o diabético deveria ser uma equipe multidisciplinar. Tem que passar por um nutricionista, teria que ter até um psicólogo. Não adianta só tomar medicação sem seguir as orientações quanto à alimentação. Não. Não vai funcionar. Não vai funcionar. Mas não vai funcionar mesmo. Porque normalmente o diabético, ele é um cara que ele é muito relutante, ele é trabalhoso. Difícil disciplinar. Pronto. Então precisa o quê? Ter um apoio muito grande. Tem que ter um apoio com relação à nutrição, as pessoas que convivem com ele. Precisa ter um apoio psicológico grande, precisa ter. E, claro, o tratamento estabelecido pelo médico. E com relação às amputações, para até evitar, os cuidados com os pés, com esse esforço de fazer as feridas e tudo mais, todo esse cuidado não se resume somente à alimentação e à medicação. Não, precisa ter também, a partir do momento que você está consciente que você está com diabetes, é aconselhado, primeiro, usar calçados confortáveis, de preferência muito confortáveis, evitar exercícios, caminhadas prolongadas, exercícios que note que está havendo um esforço maior. É um paciente que tem que favorecer ao retorno venoso, ou seja, colocar, depois que tiver de repouso sentado em casa, não custa nada estar sentado numa cadeira com os pés de repouso. Massagear com óleo. Fisioterapia, não custa nada. Hidratação. Hidratar. Inspecionar sempre, Sempre ter muito cuidado qualquer calosidade, qualquer ferimento, qualquer arranhadura, qualquer coisa que tudo seja. No início é mais fácil. Tudo é mais fácil tratado. E evitar as famosas amputações. Para fechar esse geral da diabetes, nós vamos agora introduzir a parte obstétrica, que é da gravidez. Porque sabemos que a diabetes na gravidez, ela é transitória. É transitória. Normalmente, na grande maioria, a não ser, claro, que a paciente já seja uma diabetes tipo 2 ou tipo 1, já antes de engravidar, já se sabia diabética. De repente ela engravidou, claro, que essa daí não é uma diabetes gestacional, é uma diabética que engravidou. Agora, nós temos gestantes que não tinham glicose nenhuma alta, era normal, na faixa de seus 70, seus 80, e de repente, depois que engravidou, começa a apresentar pico de glicose em torno de 120, 130, 140. Então, estabeleceu-se nessa paciente uma diabetes chamada gestacional. Aí muda por completo. Por que muda por completo? Muda por completo porque nós médicos ficamos numa situação bem constrangedora. Nós não podemos usar tratamento químico através de comprimidos por conta do bebezinho que está na barriga. Nós só temos duas opções. Ou eu parto para um tratamento, tipo, pegar essa paciente, levar ela para nutricionista, estabelecer uma alimentação para ela e observar, se verificar que não está havendo produto, que mesmo assim não está tendo o efeito desejado, aí eu tenho que partir para a insulina. Vai ter que ir para a insulina, porque senão, certamente o bebezinho dela vai ser o que a gente chama de gig, aqueles bebezinhos grandes demais. São aquelas mães que ganham bebê na faixa de 4,5 kg, 5 kg, e já aconteceu isso. E esse bebê no futuro pode ser tendencioso a ter também diabetes, pode ser tendencioso a ser um obeso pelo resto da vida. Então é preciso ter muito cuidado com a gestante. É por isso que o médico que se propõe a fazer pré-natal, ele tem que ter muito cuidado com isso. Então, volta a bater na tecla da anamnese. O cartão de pré-natal tem lá uma pergunta: tem alguém diabético na sua família? Isso aí já é para o médico ficar de atenção, já com a antena ligada. Se tem diabetes na família, pede a glicose dela. Glicose deu normal? Ótimo. A glicose deu alterada? Já vai ficar de preocupação. O tipo físico dela, Tosca? Influencia muito, porque se eu tenho aquelas gestantes que muitas vezes não chegam aqui, já chegaram aqui na minha clínica, já chegaram em programa Saúde da Família onde eu trabalhei, já tive gestante com 120, com 130 quilos. Não obrigatoriamente para desenvolver uma diabetes gestacional? Não obrigatoriamente não, mas é um fator de risco. Mas é um fator de risco. E um fator também que pode ocasionar
a diabetes gestacional. Aquela paciente mais gordinha sempre pode, ela é mais propensa a ter uma diabetes gestacional. Diagnóstico, tratamento mesmo da diabetes? Da diabetes tipo tradicional tipo 2. É uma paciente que você vai trabalhar com ela da seguinte forma. Ela deu acima de 100? Deu. Então, eu uso aqui como limite aqui na minha clínica 90. Se uma gestante minha chegou a 90, eu já vou para o pé dela. Olha, vamos tirar, você vai evitar todo tipo de... Você não vai usar refrigerante, vamos diminuir seus doces, vai diminuir o mais possível de comida com doce, comida com massa, diminuir o máximo possível, vamos nos dirigir mais para legumes, verduras e frutas, e muitas das vezes eu já encaminho para a nutricionista, para que ela faça um esquema posológico de alimentação para essa gestante. E fico fazendo glicemia sempre que puder. E recomendo também o teste de glicemia capilar em casa. Não tem por que se apavorar com a diabetes gestacional, né? Não, sendo descoberto. Porque aquela história já que eu te falei, se ela se engravidar já era diabético, ela já sabia, tudo bem. Se apareceu a diabetes com o decorrer da gravidez, certamente na hora que o bebezinho sair da barriga, no mais tardar um mês depois, ela volta às taxas normal dela de glicose. Estabeleceu-se a diabetes em função da presença da gravidez, dos hormônios que mudam durante a gravidez, que aumentam durante a gravidez, certamente provocou algum feedback e fazendo com que a hipófise mandasse com que houvesse uma maior produção de açúcar. Eita, a gente sentiu por aí a importância da nutricionista. Hoje eu estava lendo no Adoçando, Joyce, que dizia o seguinte: consulte seu médico ou nutricionista. Então reconheça que hoje a importância do profissional nutricionista, porque é de todo médico, é de todo enfermeiro, é o encaminhamento para o profissional de nutrição. Então, tiro o chapéu para a nutricionista Joyce Cristina, que hoje esteve aqui com a gente, né, distribuiu seus conhecimentos, suas habilidades na área. Mas antes de terminar, Joyce, o café aqui é conectado. Café, pode ou não pode para diabetes? Tirando a substância açúcar, lógico, porque já vi em algumas pesquisas aí que tem uma substância no café que pode prevenir a diabetes, que é bom para diabetes. Assim, a questão do café, como qualquer outro alimento, o recomendado é a moderação. Tem pessoas que elas têm o vício da cafeína e acabam consumindo de forma exagerada. Não passam mais do que 1 ou 2 horas sem um copinho de café. Então, o recomendado são, no máximo, 3 copinhos desse de café por dia. Então é bom, mas como tudo demais, não pode ser veneno, né? Com certeza. Joyce, eu quero te agradecer. Eu que agradeço. Muito obrigada por tua presença aqui, viu? Foi muito enriquecedor. Eu que agradeço. Agradecer também ao método Dr. Oscar, ele está sempre por semana. Inclusive, você também tendo tempinho, a gente pode fazer dicas semanais. Eu sei que as pessoas são assim, precisas de informações. As pessoas precisam realmente. E ontem eu fui até no salão dar assim, uns jeitinhos lá e as meninas me pegaram e disseram: eu quero saber do Dr. Oscar, eu quero saber sobre os métodos hormonais de anticoncepcionais. E eu peguei de lá delas assim umas 10 perguntas. E já vou gravar com o Dr. Oscar, que será tema da próxima semana, métodos anticoncepcionais hormonais, tanto injetável como oral. Então, já assim, a necessidade das pessoas de saber, do conhecimento. Então, vocês são responsáveis por transmitir esse conhecimento que as pessoas tanto precisam. Justamente, e até mesmo esse tema sobre saúde, não só alimentação, é um tema bastante crescente e é um tema que as pessoas elas têm interesse em cuidar um pouco mais da saúde. É tanto que quando você chega num local, essa mesma situação que você vive, nós profissionais da saúde também acabamos enfrentando no dia a dia. Você falar que você é nutricionista, que você é médico de tal especialidade, acaba gerando uma certa curiosidade com relação a sua profissão. Então, há muitas perguntas, muitas dúvidas, e a gente está sempre disposto a isso, a trazer informação. E eu gosto de gente assim, que fala a língua do povo. Com certeza. E como Joyce Cristina, nutricionista, Dr. Oscar também, Ave Maria, eu sou muito grata a ele, porque o povo, ele precisa dessa informação, e o Dr. Oscar fala
direto ao povo. Fala a língua que o povo entende. Isso também, na sua área, é bastante importante. Porque você vê a realidade que aquela pessoa vive, então não vai passar uma receita, ou uma dieta fora da realidade daquela pessoa, principalmente financeiro, né, Joyce? É tanto que o que é que a gente orienta? Que vá no consultório. Geralmente as pessoas fazem, me passa uma dieta, me diz aqui. Não, dicas não vão substituir consultas. A gente tem que estar fazendo uma anamnese, uma avaliação nutricional e adequando o máximo possível a realidade, seja ela profissional, a realidade financeira e a condição de saúde, de tempo do paciente. Tudo isso é adequado no consultório. Numa consulta bastante minuciosa. Mais uma vez agradeço e quero dizer também que para a próxima semana tenho em pauta uma coisa que está relacionada à sua saúde. Tem uma pessoa em Cajazeiras que ela está fazendo tapioca saudável. E elas são vermelhinhas, elas são bem coloridas, de acordo com a substância que está sendo colocada nela. Apoiadíssimo, não é, Joyce? Com certeza. Hoje está muitas pessoas aqui investindo na região dessa tapioca. Creio eu que ela esteja utilizando beterraba na massa ou espinafre. Então isso é uma ótima forma de consumo, principalmente para crianças que não conseguem consumir aquele alimento in natura. Então a gente acaba misturando e trazendo até uma cor que seja atrativa, principalmente para a criança. Então é uma ótima sugestão. Quem está produzindo está de parabéns. Então temos tudo isso aguardando por vocês na próxima semana, terça-feira, a partir das 9 horas da manhã, Café Conectado aqui na TV Diário do Sertão. Um abraço, até lá!